Bora ler a Bíblia hoje? Você tem 1% do seu dia para Deus? Então fica aqui com a gente, são só 15 minutinhos, 1% do seu dia para Deus. Bíblia explicada sem complicação. Muitas pessoas pensam que ela é difícil, que ela tem uma linguagem inacessível e que ela fala de coisas que a gente não compreende. Mas na verdade, a gente precisa entender a Bíblia de cima, ampla, né? Para poder concentrar as pequenas porções nesse entendimento amplo. E é isso que a gente procura fazer aqui. Trazer para vocês pequenos trechos, pequenos passos. A gente não corre aqui, a gente caminha. Então, através desses pequenos trechos, a gente procura contextualizar ele para você no que toda a Bíblia diz, para que a gente não corra o risco de aplicar passagens de forma incorreta, falando aquilo que Jesus não disse, tá certo? Então vamos ler. Hoje nós estamos já no capítulo 13. Nós vamos iniciar a partir do versículo 10. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas. E hoje, a partir do versículo 10, nós vamos tratar de uma cura que Jesus fez na sinagoga. Você deve se lembrar o que é sinagoga, que a gente já explicou. Eram como se fossem as igrejas daquele tempo, né? Uma cidade que tinha mais de 10 famílias judias já tinha uma sinagoga, um local onde eles se encontravam para ler a palavra, para orar, né, para ter acesso aos ensinamentos da palavra, que hoje a gente tem de forma muito fácil. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, mas naquele tempo não existia papel, não existia impressora, não existia xerox. Então, a palavra de Deus ela era registrada em rolos, pergaminhos, e esses pergaminhos, eles eram guardados em uma biblioteca, na biblioteca da sinagoga. E aí, todos os sábados, que era o dia santificado para o Senhor, conforme os 10 mandamentos, todos os sábados, um judeu zeloso, ele iria até a sinagoga e lá teria um rabino, um mestre, né, alguém especial, alguém de autoridade, conhecedor das escrituras, que iria escolher um rolo para abrir e ler para toda a comunidade. Quando, por exemplo, algum rabino, algum mestre estava de passagem pela cidade, era comum os rabinos daquela sinagoga darem a oportunidade para esse mestre de ler a palavra naquele dia. E foi isso que aconteceu no texto que a gente vai ver hoje, né? Foi dada a oportunidade para que Jesus lesse as escrituras naquele sábado. Mas vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10, acompanhe comigo, diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso, disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham desses dias para serem curados, mas no sábado não. Olha só, vamos parar aqui para contextualizar essa cena. Jesus está nessa sinagoga, a ele foi dada a oportunidade de ensinar, né, como mestre, respeitado, que Jesus já estava se tornando um mestre respeitado, né? E quando ele vê aquela mulher entrando na sinagoga, eu tento imaginar que não seria talvez a primeira vez que aquela mulher estivesse indo naquela sinagoga. Mas o texto fala que ela há 18 anos sofria com esse espírito mau. E esse espírito mau prejudicava essa mulher a ponto de ser visível. Ela já andava encurvada, era algo físico. Então,
essa mulher, que certamente já tinha ido nessa sinagoga outras vezes, estava novamente ali. E essa mulher foi vista por Jesus com olhos diferentes. Jesus, ele tem uma visão tão profunda que mesmo que aquela mulher não estivesse encurvada, ele poderia saber o que ela estava passando de dificuldade, que algo de errado estava ali. E com esses olhos voltados para as nossas necessidades, Jesus identifica aquele problema, se compadece daquela mulher e diz: mulher, você está curada. Pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou. Quantas vezes aquela mulher não chegou naquela sinagoga, cheias de doutores da lei, cheias de mestres, de pessoas conhecedoras da palavra, estudiosas da palavra, mas que ela entrou e saiu sem ser percebida. Entrou e saiu, recebeu ali um ensino, mas não recebeu cura, mas não recebeu uma palavra que edificou. Quantas vezes as pessoas têm buscado a Jesus, mas às vezes nós que temos missão de levar o evangelho, de levar a palavra, de mostrar qual o caminho para a gente chegar até Jesus, muitas vezes a gente não tem esse olhar apurado para enxergar as pessoas, enxergar as necessidades das pessoas. E foi isso que aconteceu durante 18 anos. Durante 18 anos essa mulher precisava dessa cura, mas somente quando Jesus chegou, ele percebeu. Os demais, embora muito estudiosos, às vezes deixavam a religiosidade dos atos, deixavam a religiosidade do dia a dia matar a parte espiritual que a gente precisa desenvolver também. Eu enfatizo a necessidade de a gente ler constantemente a palavra, de a gente estar constantemente familiarizado com a palavra de Deus, buscando conhecer na palavra, se alimentando da palavra. Mas não adianta nada nós termos essa palavra na ponta da língua, decorada, mas não praticá-las. É assim que Tiago fala. Não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Mas você consegue perceber que diante da atitude de Jesus de curar aquela mulher, houve duas reações diferentes? A mulher se endireitou e logo começou a louvar a Deus. E o chefe da sinagoga bateu palmas, agradeceu a Deus, porque aquela mulher que há 18 anos que estava ali encurvada ficou curada? Não. O chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus tinha feito aquela cura num sábado. Num sábado onde Deus tinha separado para santificar. Um sábado onde Deus queria que fosse dedicado à adoração a Ele. E você acha mesmo que Deus não acredita que curar alguém, ajudar alguém, estender a mão para alguém, não é também uma forma de adorá-lo? Com essa atitude, Jesus estava confrontando aqueles mestres da lei, aqueles doutores, aqueles religiosos, que muitas vezes mostravam uma inteligência, um rigor muito grande com relação à lei, mas não tinham um coração sensível à necessidade do próximo. No versículo 15, então o Senhor respondeu, aí Jesus responde: hipócritas! No sábado, qualquer um de vocês vai à estribaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Jesus disse: se vocês vão desamarrar um boi que está na estribaria num sábado para levá-lo para beber água, quanto mais essa aqui,
que é descendente de Abraão. Jesus comparou aquela mulher com alguém que era da mesma família deles, alguém que vinha da descendência que eles vieram, descendência de Abraão. Ou seja, se alguém que é irmã de vocês não se compadecem, quanto mais com os inimigos, como Jesus ensinou, né? Que nós devemos amar os nossos inimigos. Então Jesus faz esse confronto com essas pessoas. E no versículo 17, temos mais duas reações. O Senhor, ele nos ensina, nós temos a oportunidade de reconhecer o nosso erro e nos arrepender. Mas o que aconteceu aqui foi que aqueles homens hipócritas continuaram no erro. Lá no versículo 17, diz que os inimigos de Jesus, ou seja, os mesmos que criticaram a cura, ficaram envergonhados com aquela resposta. Mas toda a multidão, ou seja, as demais pessoas, ficaram alegres com as maravilhas que Jesus fazia. Você vai ficar só envergonhado quando Jesus te confronta? Você vai ficar apenas receoso ou você vai mudar de atitude, se arrepender verdadeiramente e seguir um novo caminho? Lembre-se de Pedro e de Judas. Ambos traíram Jesus. Porém, Pedro se arrependeu, mudou de vida e após a ressurreição de Jesus, nós vemos um Pedro completamente transformado, inclusive pelas cartas que ele escreveu no Novo Testamento. Enquanto Judas não se arrependeu, apenas se encheu de remorso. E o remorso ele não traz transformação, não traz mudança de vida. É isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos encarar a realidade de uma vida com Jesus, uma vida que traz cura, uma vida prática, uma vida de fé genuína que se exerce, não uma vida pautada em livros, em folhas e regras. Nós lemos a palavra de Deus para que ela seja lâmpada para os nossos pés, para que ela seja luz para o nosso caminho, ou seja, ilumine os nossos passos. Nós não vamos ficar parados, nós vamos ficar caminhando dia a dia. E é sobre isso que Jesus está nos falando. E é sobre isso que nós estamos aqui. Cada dia um passo. Nós não estamos aqui para correr, nós estamos aqui para caminhar, mas a cada passo bem certo, bem firme, para que nós possamos ter a certeza de que estamos no caminho certo. Amanhã nós teremos mais 1% do nosso dia para Deus. Que Ele te abençoe e te guie. Não desiste dessa caminhada. A cada dia nós estamos cada vez mais fortes, cada vez mais conscientes, tanto dos nossos erros, dos nossos pecados, como também de qual o caminho certo que a gente deve seguir. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada e amanhã nós temos mais 1% do nosso dia para Deus.